Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Cheiro de Gibi. O meu nome é Marcos e hoje eu gostaria de falar com vocês acerca deste livro aqui, Alice no País das Maravilhas ou As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Esta obra foi publicada em 1865. Contudo, a sua história foi criada em 1862 e eu já vou lhes explicar sobre isso. Lewis Carroll, autor deste livro aqui, pelo menos é o nome que aqui está estampado, na verdade era Charles Dodgson. Isso mesmo, Charles Dodgson era o seu nome de nascimento. Professor da Universidade de Oxford, professor que lecionava lógica e matemática. Num belo dia ensolarado, passeando de barco no rio Tâmisa, acompanhado das 3 filhas do reitor, Charles Dodgson resolve contar uma história ali para as meninas. Possivelmente elas estavam muito entediadas com aquele passeio de barco que talvez só agradasse os adultos. E aí Charles Dodgson propõe para elas uma história e elas vão dando os pitacos ali acerca do quão deveria ser interessante essa história, quais elementos deveriam constar ali naquela história. E elas vão sugerindo, olha, que essa história tenha elementos mágicos, que ela tenha animais falantes, que ela se passe num mundo de fantasia, um mundo que não corresponda à nossa realidade. E destas instruções surge a história de Alice no País das Maravilhas, ok? História essa ali que fez tanto sucesso ao ser contada que Alice, a menina, uma das meninas ali presentes, né, que ouviu essa história, pede para que o Lewis Carroll escreva essa história, não é? Ele deu o manuscrito de presente e Charles Dodgson, ou Lewis Carroll, como vai ser o nome dele ali estampado na capa do livro, escreve essa história, a ilustra, ele era um bom desenhista, então ele entrega essa história para Alice ali e depois resolve publicá-la. E aí quando ele vai publicada, ele chama o John Tenniel, um grande desenhista, famosíssimo ali na época. Ele ilustra essa história de uma forma magistral, tanto é que hoje em dia é difícil a gente conseguir separar a história de Alice dos desenhos de John Tenniel, né? Porque os desenhos complementam em muito a obra faz muito sentido a partir das ilustrações nela contida. Por isso que é muito interessante quando lemos a história de Alice no País das Maravilhas, termos uma edição que contém os desenhos aí do John Tenniel. Então essa história, ela foi concebida de uma história contada e fez tanto sucesso que inclusive os jovens e os adultos também gostam muito dela. Então assim, a princípio uma história para criança que é muito lida, talvez até mais lida por jovens e adultos do que propriamente por crianças, né? A própria escritora Virginia Woolf disse, né, olha, Alice no País das Maravilhas não é uma história para crianças, é uma história para adultos, para que eles relembrem a sua infância, para que eles se lembrem de quando eles eram crianças. E a obra, do que trata a história Alice? Alice estava ali entediada com a sua irmãzinha, debaixo de uma árvore, lendo ali, mas o livro era muito chato, ele só tinha letras, não tinha ilustrações. E aí, de repente, o tédio da Alice acaba. Por quê? Porque ela vê repentinamente um coelho olhando o tempo todo para um relógio, passando todo vestido, como se estivesse atrasado, todo apressado. Estou atrasado, dizia o coelho. Olha, o coelho era falante. E o coelho se envereda por uma toca. E Alice, como toda criança, é uma criança ali de 7 anos, vai atrás desse coelho e também entra na toca do coelho. E quando ela entra na toca do coelho perseguindo, ela começa a cair e chega num mundo totalmente diferente daquele na qual ela estava. O mundo de maravilhas. Daí o nome Alice no País das Maravilhas. No começo, essa história se chamou As Aventuras de Alice no Mundo Subterrâneo, porque justamente ao perseguir o coelho e cair ali em sua toca, ela vai parar debaixo da terra, no mundo subterrâneo. Mas não colava muito bem uma história infantil com o título Alice no Mundo Subterrâneo. Então fica muito mais bonito Alice no País das Maravilhas, ok? Essa história, pessoal,
é uma história totalmente nonsense. Não faz sentido nada ali presente. É totalmente ilógica as aventuras vividas por Alice ali. É como se fosse um mundo quase ao avesso, de cabeça para baixo. As leis da física, as ações, né, as próprias transformações, mudanças ali presentes na obra não fazem sentido. Ora a Alice está grande, ora a Alice está pequena. Os animais falam, né, as ações não fazem sentido. Há um chapeleiro lá que toma chá e quebra a sua xícara toda hora. Então, assim, pessoal, é um mundo totalmente sem lógica, é totalmente surrealista. Ou seja, um mundo de sonhos, onírico. O surrealismo trabalha muito essas questões. É um mundo dadaísta, ou seja, nada faz sentido. Tudo foge da lógica. E olha que foi um livro escrito por um professor de lógica e matemática de Oxford, né? Famosa universidade inglesa. Então, assim, é uma aventura maravilhosa, traz muitos simbolismos, traz muitas metáforas, muitas analogias, não é? Poderia ficar falando aqui com você sobre este livro horas e horas, mas não é essa a minha intenção. Quero que vocês leiam o livro. Já assistiram o desenho animação da Disney, que é excelente? Já viram o filme do Tim Burton? Então, pessoal, fica a dica para aqueles que não viram a animação da Disney ou o filme do Tim Burton. Assistam-nos. São excelentes. E se tiverem a possibilidade, a oportunidade, leiam esta obra aqui. Maravilhosa. Livro maravilhoso, ok? Existe uma continuação, que é Alice através do Espelho. Fez tanto sucesso a obra de 1865, que em 1871, o Lewis Carroll publica uma continuação da obra, tá bom? Na primeira obra, Alice tinha 7 anos. Na segunda, ela vai ter 7 anos e meio. Passaram-se aí 6 meses, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham gostado aqui da minha exposição. Deixem o seu like, por gentileza, se inscrevam no meu canal, façam seus comentários. Já assistiram a animação de Alice? Já assistiram o filme do Tim Burton? Já leram a obra? Se não leram e não assistiram o filme, penso que com certeza já ouviram falar dela. O que vocês acham, pessoal? Me digam as suas impressões acerca dessa aventura sem lógica e maravilhosa de Alice. É isso, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos.